Olá, galerinha! Bem-vindos à melhor aula da semana, a aula de redação. É isto mesmo, redação para o Enem, como vocês bem sabem. Na última aula, nós falamos sobre introdução, tema, tese. Falamos também em aulas anteriores sobre a importância de fazer uma boa leitura dos textos motivadores, de associar aquilo que você leu àquilo que você conhece, né, os seus conhecimentos, e de você fazer uma redação estruturada, né, ali na folha oficial, que virá aí acoplada no seu caderno de questões, você vai destacar e vai escrever aí o seu texto. Muito bem, começar não foi fácil, né? Parte de introdução, que vocês podem acessar na plataforma Eduque para poder revisar, ela é apenas a primeira parte da nossa redação. Então chega aí, pega o caderno, pega a caneta, o lápis, é o momento de estar com o celular preparado para fazer as fotos, os prints, para você poder conseguir captar tudo dessa aula e conseguir um notão no Enem, tá? Nós estudamos na aula anterior sobre introduções. E nós vimos que para começar o texto é importante você seguir uma ordem, né, para poder organizar. E já fizemos alguns acordos, né, em relação à escrita. Buscar fazer 4 parágrafos, buscar dar o espaço no início dos parágrafos, que é a paragrafação. Também falamos sobre a importância de você fazer períodos. E, no caso da redação do Enem, esses períodos serão feitos com ponto, tá bom? Ponto continuando, ponto para finalizar, ok? Também foi um combinado nosso na última aula que cada vez que você usar ponto, você vai conectar a ideia subsequente à ideia anterior, certo? Isso através de uma palavra, expressão aí que faça essa ponte linguística, ok? Lá na introdução, nós percebemos que há necessidade de você tornar a ideia fluida, trabalhando também vocabulário, tá? Hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre vocabulário e como dar continuidade ao seu texto. Bom, hoje, como foi anunciado, nós falaremos sobre desenvolvimento. A introdução é a primeira parte do seu texto, certo? Então, na introdução, você já sabe que é o momento de começar. O desenvolvimento, ele faz a referência a 2 partes do seu texto, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, ok? Então, esta aula nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento e na próxima aula também aqui na nossa plataforma você vai encontrar mais sobre isso, tá? Mais sobre desenvolvimento. Uma pergunta que sempre os alunos falam é preciso ter título, professora, na redação? Gente, o título ele não é obrigatório. O título no Enem ele é optativo, você só faz se você quiser, tá? A introdução, sim, a introdução ela é obrigatória. Você precisa fazer a abertura textual, trazendo o contexto, tese e o fechamento ali da sua introdução. Quanto aos desenvolvimentos, já fizemos um acordo, hein? Serão 2. O primeiro chamaremos de desenvolvimento 1 e o segundo de desenvolvimento 2. E para fechar o texto, faremos uma conclusão. Se você fez as contas certinho, e você fez, já percebeu como ficam divididos os nossos 4 parágrafos? Introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão, tá bom? Talvez você tenha aprendido em outros gêneros textuais a importância de se trazer 2, 5 parágrafos, até 6, não é? Até no gênero redação acadêmica, isso pode acontecer. Você apresentar uma forma diversificada de parágrafos. Há possibilidade, nos livros, né, na teoria, de você fazer sim, um texto com 3 parágrafos ou até com 5 parágrafos. Porém, se você parar para estudar as redações 1000 desde 2013, você vai perceber que todas elas apresentam 4 parágrafos. Pode 3? Pode. Pode 5? Pode. Mas se são 4 parágrafos, a representação, né? Eles são a representação de um texto mais equilibrado, então tentem fazer o texto mais equilibrado.
Quando nós dividimos um texto em 3 parágrafos, ele fica um pouco extenso. Corre o risco de você se perder, né, na ideia, ou até você não conectar como esperado. E quando você faz um texto com 5 parágrafos, corre o risco de você ter que quebrar muito a ideia e acabar não conseguindo se expressar como o corretor espera, tá bom? Então, 4 parágrafos será aí o nosso combinado, sendo introdução, desenvolvimentos e conclusão, tá bom? Ainda sobre os desenvolvimentos, vamos entender e relembrar o início do nosso texto. A introdução, ela é a primeira parte, mas ali também você já vai desenvolver uma estratégia, não é isso? Nós vimos que para a introdução faremos contexto, transição do contexto para o problema, será colocada a sua tese, né, a ideia que você vai defender, e você fará o fechamento do parágrafo de introdução. É aí que a gente se depara com o questionamento. Fechamento da introdução? Como assim, fechamento da introdução? Na introdução, no finalzinho dela, você já pode sim anunciar aquilo que será abordado nos seus desenvolvimentos. É isso mesmo. No caso, consiste na apresentação dos argumentos 1 e 2 ou na apresentação de uma intervenção suave. Calma lá, vamos revisar isso. O fechamento da introdução é o último período da introdução, tá? Nele, você tem 2 opções. Opção número 1, apresentar o que você falará no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, certo? Então, essa é a sua primeira opção. A segunda opção é você propor uma intervenção suave. O que é uma intervenção suave? A intervenção, ela é uma proposta para resolver o problema. A intervenção suave é quando você faz essa proposta, mas você não coloca todos os elementos ainda. Você apenas vai fazer uma sugestão um pouco mais direta, sem detalhes. Algo que você acha que é importante ser feito no combate da problemática ali apresentada no Enem, ok? Mas como fazer isso? Quando você vê o tema do Enem, quando você vir, você vai precisar transformar aquele tema em uma problemática. Ali já há um problema e você vai desenvolver, né, a problemática. Esse problema, ele precisa ser desenvolvido a partir de 2 argumentos. É o que nós chamamos de argumento 1 e argumento 2. O tipo textual do Enem é o tipo dissertativo argumentativo. E isso obrigatoriamente faz você apresentar uma tese. E para sustentar a tese, você vai precisar de quê? De argumentos. E, neste caso, você vai selecionar 2 argumentos. Um exemplo de argumentos é quando você estabelece a lógica discursiva com causa e consequência. O aluno que escolhe essa estratégia, ele traz a causa no desenvolvimento 1, né? Ali ele vai dizer os motivos que levaram aquele problema a estar daquele modo. Já no desenvolvimento 2, ele trabalha o argumento 2, que seria as consequências geradas na sociedade por conta daquele problema. Causa, consequência. Há outros alunos, outras formas de escrita, onde o aluno consegue dividir a causa em um período do desenvolvimento 1 e no mesmo período traz o desenvolvimento, a consequência do desenvolvimento 1. E no desenvolvimento 2, outra causa e outra consequência. Também é um modo de se trabalhar, tá? Uma outra estratégia empregada pelos alunos que tiram 1000 é você identificar as instituições que interferem em relação ao problema. Interferem positivamente ou negativamente. Lá nas aulas de sociologia, você deve ter estudado um pouquinho sobre essas instituições. As instituições, elas podem ser responsáveis por aquele problema ainda existir ou persistir, ou de algum modo elas não agem, né? Você identifica uma instituição que não age como a gente esperava, e aí você pode trazer essa crítica dentro do seu texto. Existem várias formas de escrever. Eu destaquei aqui apenas algumas que são mais frequentes nos textos 1000 aí feitos no Enem, tá? Essa introdução aqui, vocês já viram ela na última aula, né? Já viram-na sendo trabalhada. Eu trouxe hoje para que a gente possa associar a introdução
aos desenvolvimentos. Nós observamos que a aluna começou falando da obra Vidas Secas, né? Que é um livro ali escrito pelo Graciliano Ramos e que tornou-se uma obra marcante para a segunda geração modernista, que nós chamamos aí de geração regionalista também, geração de 30, né? Aí olha só, foi colocado da seguinte forma: a obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos. Vulnerabilidade, gente, quer dizer que ele estava numa situação vulnerável, numa situação onde ele precisava de uma maior atenção do Estado, né, uma maior atenção das instituições sociais, tá bom? E aí a aluna continuou dizendo: os quais os filhos, né, do Fabiano eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Claramente é um texto ficcional, porém a história de Fabiano e de sua família foi a história de muitos brasileiros lá na década de 30, de 40, e percebemos certa associação com o momento atual, posto que no ano passado, 2021, o Enem propôs como discussão a invisibilidade do registro civil e mostrou-se relação temporal da obra, né, aí escrita pelo Graciliano Ramos, e a problemática que o Enem trabalhou, tá? Ali vocês percebem que há uma transição, né, do início do texto, que é a estratégia, para a problemática. Olha como a aluna faz isso de uma maneira excelente. Ao sair do campo literário, ela reconhece que ela está usando literatura e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira. Nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado, é deixado à parte, né, por diversos segmentos sociais e políticos. Nota-se nesse momento que o posicionamento, né, da escritora, desta aluna que tirou 1000, é um posicionamento crítico. Ela traz a literatura para fazer esse gancho com a realidade, e aí ela fala que muitos casos existem sim, causam invisibilidade, e isso é gerada por uma ação de negligência, né? Na verdade, uma falta de atuação aí de alguns setores sociais e políticos. Ainda na introdução, vejam que ela marcou o ponto depois de políticos, né? Dando fim ao segundo período, e agora ela vai ao terceiro, com uma transição a partir desse contexto. As marcações em rosa são as marcações de transição. Elas são obrigatórias no texto para trazer fluidez e garantem sua nota na competência 4, a competência dos operadores linguísticos, tá? A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que, né, com o propósito de aí, garantir o acesso à cidadania, né, que ele seja eficiente. Gente, vejam, eu destaquei em amarelo para vocês 2 elementos. Ela fala que vai discorrer o texto a partir de 2 pontos. Ela diz, ela vai ver aquilo que motiva e qual o impacto. Neste momento, você identifica a estratégia de causa e consequência. Mas, professora, como que a senhora sabe que ela vai trabalhar esses 2 pontos? Porque o fechamento da introdução dela foi um fechamento de anúncio dos argumentos. Então, eu já sei que o desenvolvimento 1 será o motivo para essa problemática ainda existir no Brasil, né, segundo a visão da aluna, e o outro parágrafo será a consequência, o impacto, o que que isso gera, certo? Quando você está diante de um tema, pode aparecer vários problemas. Você vai selecionar 2. Vamos lá lembrar a competência 3 do Enem? A competência 3 verifica se você sabe o quê? Selecionar, organizar, relacionar, né? Aquilo que você conhece com a problemática. Aqui ela selecionou. Por mais que você encontre vários problemas que geram ou várias consequências em relação àquele problema, escolha, selecione. Ela escolheu 2, né? Um que é motivo e outro que é ali os impactos, tá? Dica para você anotar aí no seu caderno.
A ordem que você apresenta os argumentos é a mesma ordem que você vai desenvolvê-los. Obrigatoriamente, pelo modo como ela apresentou o final da introdução, eu estou aguardando um desenvolvimento 1 que fale dos motivos. Se ela começar o desenvolvimento 1 falando dos impactos, quer dizer que ela se perdeu no planejamento. Então, ela pode ter uma diminuição de nota dentro da competência 3, que é do planejamento e o desenvolvimento das ideias. Se você apresenta motivo e depois impactos, é na lógica, é respectivo. Então, primeiro, desenvolvimento 1, motivos. O desenvolvimento 2, impactos. Se você trocar isso e falar primeiro de impactos, depois dos motivos, você também vai precisar trocar os desenvolvimentos. É uma questão de organização. Vamos manter a ordem para respeitar o nosso leitor, né? Para que ele possa compreender melhor o nosso texto, tá? Agora vamos ao tal desenvolvimento. Ela anunciou que ela falaria dos motivos. E olha só, aqui você tem a estrutura do desenvolvimento. Printou? Se não printou, volta lá na nossa plataforma e assiste de novo, tá bom? Olha só, a primeira parte do desenvolvimento é o tópico frasal. A segunda parte é o repertório sociocultural. A terceira parte é onde você explica, onde você associa aquilo que você usou como repertório à problemática. E a última parte é um fechamento. Professora, é obrigatório ser desta forma? Gente, essa estrutura é a estrutura que mais comumente tira 1000, porque ela mostra muita organização, tá bom? Nós estamos esperando que ao final do ensino médio você garanta em um parágrafo pelo menos 3 períodos. Período é o que mesmo? Ponto, muito bem. 4 períodos, nossa, é ótimo. Estávamos esperando 3. Você conseguiu fazer 4. Você mostrou uma estrutura excelente. Você conseguiu dividir muito bem. Ai, professora, 2 períodos. Não, gente, não é recomendado fazer 2 períodos, tá bom? Um período, nem pensar. Pensou? Dispense. Nada disso. 3, 4. Há redações 1000 que apresentam até 5 períodos por parágrafo. Até 5 pontos, tá bom? Vamos voltar lá no texto, que eu sei que vocês estão aí curiosos, né, para ler. Tópico frasal. No tópico frasal, a ideia é você anunciar o argumento que você defenderá. Ela começa com um conectivo. Esse conectivo ele é chamado de interparágrafo, porque ele associa o desenvolvimento 1 à introdução, tá bom? Diante desse cenário. E ela acaba de pontuar para a competência 4. Percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro civil é motivada pela falta de uma política pública eficaz que regularize essa problemática. Gente, eu marquei em azul aí para ficar claro para vocês que o primeiro período é para o tópico frasal, certo? Quando a gente está começando a escrever, há alguns alunos que têm dificuldade de crescer o desenvolvimento. E eles dizem assim, ai professora, o meu desenvolvimento tem 4 linhas, o meu desenvolvimento tem 5 linhas. A senhora recomenda que tamanho aí? Gente, a questão não é nem o tamanho em si, é você conseguir manter uma linha argumentativa que garanta o quê? Os elementos, né? Então, começa com um tópico frasal, depois o repertório. Ali você vai ver que o seu texto vai começar a crescer. Há textos 1000 com desenvolvimento de 7 linhas, de 8 linhas, já vi até com 9 linhas. Com 9 linhas aperta um pouco a introdução e a conclusão, mas se você planejou assim e você precisa usar, né, essa quantidade de linhas para poder organizar o seu texto e expressar o que você pensa, é uma possibilidade, tá? Eu quero que vocês notem, ali no tópico frasal, que ela retomou o tema. Vejam só, na linha 2 ela traz invisibilidade e na mesma linha 2 ela traz o quê? Registro civil. Eu quero também que vocês percebam que lá na introdução ela disse que ia falar sobre o que motiva. E ela traz uma palavra, a palavra motivada, ali na linha 3, para fazer essa ligação com o argumento que ela apresentou, tá bom? E ela também faz uma ligação com a discussão quando ela usa a palavra problemática, porque problemática vai retomar toda a frase, né, ali que foi colocada pelo Enem para discussão. Eu quero que vocês notem também que ela fala que é falta de uma política pública eficaz. Primeiro, ela reconhece que há políticas públicas. Só que ela também reconhece que
ainda não foi eficaz, já que, né, os números no texto motivador lá no Enem mostravam que uma quantidade exorbitante de brasileiros ainda não possuíam registro civil até a data do Enem do ano passado, tá bom? Após esse momento do tópico frasal, ela vem e segue para o repertório sociocultural. A transição é feita com o pronome isso. Muita gente espera conectivos mais chamativos para fazer a ligação. Porém, o pronome demonstrativo isso, ele faz esse papel também. Gera ponto para a competência 4. Ele é um pouco mais simples, mas faz o trabalho dele direitinho, tá? Isso ocorre principalmente porque aí nós temos novamente um conector que vai abrir uma explicação. Porque, como já mencionado, nos estudos da antropóloga Lilia Schwartz, há a prática de uma política de eufemismos no Brasil. Não, gente, para tudo. Você terminou o ensino médio. Eufemismo. Professora, estou terminando, é verdade. Está terminando, mas não tem perdão, é a mesma condição. Eufemismo, figura de linguagem, pesquisa rápido, eufemismo. Valendo nota? Não tem problema. Eufemismo é uma figura de linguagem que consiste em suavizar algo que tem uma condição muito séria. Lembrou? Com certeza lá na sala de aula o professor trouxe exemplos para você sobre frases que passamos no dia a dia e usamos, né, para amenizar o impacto de palavras que são muito sérias ou grosseiras até, né, ou até para dar uma má notícia acabam suavizando, tá bom? A aluna, ela conseguiu usar uma figura de linguagem. Claro que nós, da língua portuguesa, amamos. E ela explica o que é esse eufemismo na visão dela. Olha só, ela diz, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. Vocês estão vendo a construção dela? É uma construção clara, ela associa o nome da antropóloga com o que ela quer dizer, tá? Depois ela vai seguir para o terceiro período. Para esse terceiro período, ela usa o conector sob essa ótica, assim ela pontua na competência 4. Ela segue dizendo, é perceptível que o reduzido debate sobre a importância da certidão de nascimento e de outros documentos, bem como a baixa presença de estratégias para facilitar o acesso a pessoas de baixa renda, dificultam a mudança dessa situação preocupante. Calma, devagar. Esse terceiro período, ela veio para explicar, né? A aluna propôs ele para explicar, então ele veio para isso. Vocês vão perceber que eu destaquei reduzir o debate e eu destaquei baixa presença. Essa baixa presença seria de estratégias. Ela não disse que ia falar dos motivos que estavam influenciando essa quantidade de pessoas que não tinham aí certidão de nascimento? Ela trouxe 2. Segundo a visão dela, é porque o debate é reduzido e porque há uma baixa presença de estratégias. Novamente, ela reconhece que há estratégias, mas na visão dela, ela coloca que não são suficientes, tá bom? Na sequência, ela vai para o fechamento do desenvolvimento. Começa com o conector, né, a transição é o desse modo, e ela diz, enquanto a desinformação e a assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro de nascimento será reduzida. Desinformação está associada ao reduzido debate. Ali, ó, em verde, olha só, desinformação associada ao reduzido debate. E a assistência precária está associada à baixa presença de estratégias, certo? Se você olhou e achou perfeito esse parágrafo, sim, ele é excelente. Com certeza ela não começou escrevendo assim. Começou errando, mostrando para o professor, consertando, refazendo, reformulando, tá bom? Então você precisa começar, tá? Bom, nós temos ainda o desenvolvimento 2 proposto pela nossa aluna, tá bom? E vocês vão perceber que ela segue a mesma estrutura, tá? Há outras estruturas, professora? Sim, há. Essa é a mais frequente, tá bom? Se o teu professor, a tua professora ensinou outras estruturas, é porque sim, há outras estruturas. Já leu o parágrafo, já identificou, não foi? De rosa está os conectores de transição, outro sim, tal situação, ao sair dessa linha de pensamento, a título de exemplo. Temos outros conectores dentro do texto, destaquei os que fazem a transição. No primeiro momento, nós temos o quê? O tópico
frasal, que é um resumo do argumento que ela vai defender no desenvolvimento 2. Depois nós temos repertório sociocultural, a explicação e associação do repertório com a ideia dela e o fechamento, né? Esse parágrafo, ele também fica muito bom, a letra dela era bem pequenininha, então ela acaba usando muito bem o espaço dela. Neste parágrafo, ela vai falar sobre o efeito negativo, ela anunciou que falaria das consequências, ela fala também do afastamento dessas pessoas do serviço público, tá bom? Dos espaços públicos em si. Para o repertório sociocultural, ela usou o historiador José Murilo de Carvalho, como você pode ver aí na tela. Para explicar lá, né, onde vocês estão vendo de verde, ela falou sobre a possibilidade de inclusão no meio escolar, que seria uma consequência de não ter o registro civil, porque sem o registro civil, você fica aí inapto a fazer matrícula na escola, né, porque não tem como fazer o registro. E também uma consequência é que sem documentação e sem educação, como que você vai para o mercado de trabalho, né? A aluna escolheu a expressão no laboral diminui. Laboral é trabalho. Então, ela quis dizer que essa possibilidade de inclusão no meio escolar, ela reduz e no laboral, o setor de trabalho, ela diminui, tá? Para exemplificar, ela usou uma pesquisa do IBGE, que destaca que o Brasil é o 9º país mais desigual, né, da lista dos países aí em desenvolvimento. Dessa maneira, conector de transição, observe-se como esse problema promove a vulnerabilidade. Para você que não lembrava, vulnerabilidade é uma palavrinha que ela usou lá na introdução. Este texto 1000, ele está disponível na internet também, caso vocês queiram aí aprofundar um pouco mais a análise, tá bom? Gente, o percurso até aqui. Primeiro, nós entendemos que o Enem vai nos dar o tema. A partir do tema, da leitura dos textos motivadores e do seu conhecimento, que tem aumentado a cada semana nas aulas, você vai produzir a sua tese, que é a opinião que você vai defender. Para poder construir a introdução e colocar a sua tese, você vai pensar em quê? Em um contexto. Você lembra quais são os contextos? Filme, série, filosofia, geografia e muito mais. Assista a nossa aula anterior para você lembrar. E depois de botar o contexto, pensar na tese, você já precisa pensar no que você abordará no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá bom? Se você ainda tem dúvida sobre desenvolvimento 1 e 2, eu já te espero para a próxima aula. E se você já está super bem e quer só revisar, será muito bem-vindo também. Já estou ansiosa por vê-los. Obrigada pela assiduidade e até a próxima aula.